Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, dizendo a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Olá pessoal, Carlos Santos da região de São Paulo, mais uma vez compartilhando a palavra de Deus aqui, que se encontra no Evangelho de Mateus 26, versículo 69, onde diz que Pedro nega a Jesus. Antes disso acontecer, Jesus havia falado para ele que antes que o galo cantasse, Pedro negaria ele por 3 vezes, né? Quer dizer que Cristo já sabia que Pedro ia negá-lo, né? Cristo já sabia que Pedro ia negá-lo durante 3 vezes. E, inclusive, Jesus falou para ele: Pedro, Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu o amo. Jesus dizia para ele: apacenta as minhas ovelhas. Aí perguntou a segunda vez: Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Apacenta minhas ovelhas. E perguntou a terceira vez: Simão Pedro, tu me amas? E ele ficou triste: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que tudo. Então apacenta minhas ovelhas. Onde eu quero chegar com essa conclusão aqui, né? Na minha visão aqui, Jesus, quando ele falou apacenta minhas ovelhas, ele queria dizer o quê? Ele sabia que Pedro ia negar ele, porém estava dando mais uma chance para ele se redimir, apacentando as ovelhas, né? Pondo um ponto final no passado. Porque Jesus sabia que o passado não ia voltar mais mesmo, né? Jesus deu uma chance para ele. Pedro era um homem que andava muito ao lado do Senhor. Inclusive, quando foram capturar o Senhor Jesus, ele cortou a orelha de um dos soldados, né? Nos dias de hoje, assim, tem muita gente na igreja, né? Que ao invés de pôr a orelha no lugar, quer cortar a orelha do próximo, do seu irmão na igreja, né? Assim são muitas pessoas no dia de hoje. Então, Deus ele se interessa pelo hoje. O que você fez ou deixou de fazer, já foi, já é passado, não vai voltar mais. Deus ele está interessado no aqui, no agora e no que você vai fazer de hoje em diante para frente. Por isso que Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas. Tanto é que você pode ver que Pedro, ele morreu pelo Evangelho. Ele foi morto pelo Evangelho, né? Ele tomou um rumo diferente. Embora ele tenha negado 3 vezes, Jesus disse que aquele que negar diante dos homens, ele negaria diante do Pai. Mas Jesus já sabia da fraqueza de Pedro. Sabia que ele não ia suportar e que ele ia negar. O que Jesus falou para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Assim que nós devemos agir, apacentar as ovelhas do Senhor. Todos os dias vai aparecer, com certeza, alguém para você falar da palavra de Deus. Alguém para você pregar o evangelho de Cristo, que Cristo salva, que Cristo liberta, né? Que Cristo batiza com o Espírito Santo, que Cristo leva para o céu.
Então Jesus estava falando para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes? 3 vezes. Jesus falou 3 vezes para ele, sabendo que um dia ele negaria o Senhor diante de todos. Então, o que foi daqui para trás, já foi, não vai voltar mais. Já era. O ontem já foi. Nós temos o hoje. Os minutos atrás já foram, né? O que você fez ou deixou de fazer, né? Já foi. Não vai voltar mais. Se você fez, por exemplo, eu fiz escolhas erradas na vida, né? Eu tinha uma pizzaria e eu vendi ela e comprei um bar. O que aconteceu? Logo em seguida veio a pandemia e eu perdi tudo. Perdi muito dinheiro. E veio consequências através dessa atitude minha. Só que é uma coisa que já era, ficou no passado, não vai voltar mais. Eu perdi. Graças a Deus que eu não perdi a vida. Membros da minha família perdeu a vida por causa da pandemia. Eu não, graças a Deus estou aqui, firme e forte. Então, o ontem já foi. Jesus ele queria saber de Pedro dali em diante. Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas. Foi o que ele fez. Ele morreu por amor do evangelho, né? E ele honrou até o final. Assim tem que ser a gente também, né? Chega de apontar o dedo. Chega de viver do passado. Tem gente que fica remoendo o passado, né? Levantando o defunto, coisa que já foi, né? Vamos viver o hoje, vamos plantar hoje, né? É isso que eu penso quando o Senhor Jesus disse isso a Pedro. Se Deus fosse levar em conta, por exemplo, o apóstolo Paulo, quanto mal o apóstolo Paulo fez para a igreja naquela época e se tornou um dos principais, se não for o principal pregador da palavra do Senhor, do evangelho da graça, para os gentios que somos nós, né? Se Deus olhasse para tudo que ele fez, né, e fosse levar em consideração, então ontem já foi. O que importa para Deus é o aqui e o agora. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.